Então, mas você pode estar pensando, bom, todo esse ciclo de Krebs para produzir só 2 ATPs, não é bem assim, né? A gente vai ver que a produção de energia, ela vai correr na forma de equivalentes de elétrons reduzidos, ou seja, lembra lá do NADH e do FAD, que eu demonstrei aqui no nosso saldo ali do ciclo de Krebs, ok? A gente vai ver por que eles são importantes, tá? Agora, nós vamos estudar a respeito da cadeia transportadora de elétrons, ok? Então, essa figura aqui é melhor para exemplificar para vocês, tá? Então, a gente tem ali o ciclo de Krebs, todos esses íons ali do NAD e do FAD, o que vai acontecer? Ele vai gerar um gradiente químico, bem aqui como está escrito na tela, tá? Que a gente chama de teoria quimiosmótica, ou seja, processo químico osmótico. É o transporte de membrana com permeabilidade seletiva. Então, a gente tem aqui esse vazamento de prótons ali, lembra, ó o NAD aqui, ok? Então, a gente tem esse vazamento de prótons por espaço intermembrana, ou seja, como que essa concentração nesse espaço intermembrana é muito maior em relação à matriz, a tendência desses prótons é que eles adentrem de novo, ou seja, entrem novamente aqui na matriz mitocondrial, através aqui da enzima ATP sintase. Então, cada vez que um íon hidrogênio ele entra aqui na matriz mitocondrial, ocorre o acoplamento do ADP ao fosfato pela ATP sintase, que ocorre a geração do ATP, ou seja, é todo um gradiente eletroquímico, então uma palavra chique para explicar isso aqui, que vai fazer essa movimentação de elétrons, vai fazer com que a cabeça do complexo ATP sintase gire. E essa energia é convertida em energia química, formada pela ADP mais o fosfato, ou seja, ocorre o acoplamento aqui do fosfato ao ADP, que gera o ATP, tá? Então, essa figura aparentemente parece ser complicada, mas se a gente for pensar em fluxo de íons em relação ao equilíbrio de íons do espaço intermembrana em relação à matriz, a gente fica bem mais fácil de entender. E fosforilação, nome, né, comprido, nada mais é do que o acoplamento aqui do fósforo ao ADP, fosfato ao ADP, que vai gerar o ATP. Aí nós vamos olhar lá no nosso saldo energético. A gente tem aqui no quadro a gente tem um resumão, né? Ou seja, eu tenho 2 ATPs da glicólise, tá, gente? Mais 2 ATPs do ciclo de Krebs, tá? Mais 34 ATPs, ou seja, toda essa movimentação de íons ali na cadeia transportadora de elétrons, que é a nossa CTE, né, a abreviação, a gente tem 34 ATPs. Então, grande quantidade dos ATPs gerados vem dali da cadeia transportadora de elétrons. Então, como saldo final, nós temos 38 ATPs. Aqui na tela, nós podemos ter uma visão mais esmiuçada, né, melhor assim dizendo, em relação à geração de energia, tá? Cada NADH vai render 3 ATPs. Cada FADH2 vai render 2 ATPs. Então, no saldo final, a gente tem 38 ATPs, tá? A glicólise, ela vai gerar ali, né, a gente tem ali 6 ATPs do NAD, 2 ATPs aqui, tá? A produção de acetil-CoA, a gente tem 6 ATPs, mas o ciclo de Krebs e a posterior cadeia transportadora de elétrons, a gente tem aí um total de 34 ATPs, tá? Aqui, obviamente, 38 é a soma total, tá, pessoal? Então, a gente tem formação de ATP, aqui a Rá, que está aqui na figura, né? A gente tem a formação de ATP com NAD, ou seja, lembra que a gente falou lá do papel dessas coenzimas de doadoras, de aceptoras de prótons? Se encaixa perfeitamente nessa questão e faz com que a gente entenda a importância delas para o metabolismo biológico, ok? Para a geração desse ATP, para a geração dessa energia, tendo a glicólise como substrato principal, tá? Então, lembrando, saldo final, 38 ATPs, tá? Os cientistas ainda estão estudando em relação à produção de ATP, se é 38 mesmo, mas ainda está sendo pesquisado e se sair algum artigo relacionado à área, eu vou com certeza estar passando para vocês, tá?